Então você finalmente faz parte do 1%. Só tem um problema. Mesmo que você já tenha dado para o mundo mais do que 99% da população jamais dará, afinal, esse é o único jeito de virar milionário, esse mesmo mundo acha que você deve ser punido por gerar valor. Eles dizem que você precisa pagar sua parte justa, com um ganancioso sistema de imposto progressivo que eles inventaram, onde quanto mais valor você cria, mais impostos você tem que pagar para o nosso querido presidente. Mas é óbvio que você não quer pagar milhões de reais em impostos. Afinal, por que você faria isso? Você é uma pessoa egoísta. Você não quer entregar seu dinheiro suado para o governo investir em melhores estradas, em melhores escolas e melhores hospitais públicos. Fala sério, ninguém acredita nesse papinho. É claro que existem coisas legítimas em que os governos gastam o nosso dinheiro. Só que na maioria das vezes, eles vão simplesmente jogar fora todo o seu dinheiro suado. É por isso que, para deixar claro onde os impostos de milhões de brasileiros são colocados, o SESC apoiou a apresentação da peça teatral em que um grupo de artistas coloca os dedos naquele lugar. Mas pode ficar pior. Isso porque, muitas vezes, os políticos vão simplesmente colocar essa grana no bolso deles. Mesmo assim, bilionários devem existir? não. O impressionante é que as pessoas comuns sempre acham que o seu dinheiro, e não delas, claro, é mais útil quando está nas mãos dos mais nobres políticos brasileiros. E chega um momento na vida de todo empresário de sucesso onde você está ganhando tanta grana que é melhor aprender a enganar o leão da Federal, de formas legítimas. E não muito legítimas também, teoricamente, claro. E vamos ser sinceros, as formas legítimas de se esquivar dos impostos são muito entediantes. Então é assim que a elite brasileira não paga sua parte justa. Não pagar impostos é um jogo de gato e rato entre você, contribuinte, e os gananciosos cobradores de impostos, o governo. O que você tem que entender é que o governo é um parasita que só sobrevive quando se alimenta de centenas de bilhões de reais em impostos. E governos são feitos de pessoas sedentas por poder e que querem continuar no poder. Então, se você ameaça o domínio delas negando esses impostos, especialmente se você for um peixe grande, eles vão usar todos os recursos que puderem para te destruir. Eles vão te rastrear e garantir que você sofra 2 anos na cadeia por cada acusação de evasão fiscal e multas de até 10 vezes o valor sonegado. É por isso que você pode deixar seus bens registrados no nome de uma empresa. Mas o problema é que quando você tem uma empresa registrada no Brasil, você é legalmente obrigado a ter o seu nome no negócio. Mas o bom é que o negócio pode possuir outro negócio. É por isso que tem alguns estados americanos, como Delaware, que permitem empresas anônimas. Só que se tudo estiver na jurisdição dos Estados Unidos, a Receita Federal Americana, uma hora ou outra, vai ser capaz de te rastrear. Se eles realmente quiserem, claro. Então a chave é tirar seu nome do negócio, de qualquer papelada, e garantir que, mesmo que os americanos realmente quisessem te pegar, eles nunca poderiam descobrir quem realmente possui o negócio. Porque se eles não sabem quem possui o negócio, bem, eles não vão saber quem acusar de evasão fiscal. O problema é que, como foi dito, se está tudo na jurisdição dos Estados Unidos ou do Brasil, seu nome tem que estar no negócio de uma forma ou de outra. E é aqui que entram as empresas de fachada. Empresas de fachada são empresas legítimas que você pode abrir e controlar, mas que não podem ser rastreadas até você. É por isso que você pode abrir uma empresa de fachada e mover seu dinheiro através dela. Mas como seu nome não está ligado a essa empresa, os cobradores de impostos não vão poder te acusar. Essas empresas de fachada podem fazer tudo que uma pessoa como você também pode. Abrir uma conta bancária, entrar em transações comerciais complexas, comprar coisas, vender coisas e tudo isso aí. Bom demais, né? Só tem um problema. Nenhum país honesto vai permitir que você crie empresas de fachadas completas. Afinal,
porque eles te dariam um jeito fácil de fugir de impostos. É claro que existem lugares que permitem algum anonimato, mas eles não são nem de longe tão moralmente flexíveis quanto outros lugares. E é para isso que existem os paraísos fiscais. Paraísos fiscais são pequenos países que não têm quase nada. Aí eles oferecem um ambiente de negócios extremamente atraente para que empresas estrangeiras migrem para lá e gerem empregos para o governo poder coletar seus deliciosos impostos. Existem exceções, claro, mas quando você olha para a maioria dos paraísos fiscais ao redor do mundo, essa normalmente é a realidade deles. Curaçao, mais conhecido como o País da Blaze, só tem 400 km² de território, o que é 1/3 da cidade do Rio de Janeiro, e por isso não tem muito a oferecer economicamente. Já Nauru, outro paraíso fiscal, tem meros 21 km². Mas apesar do tamanho, Nauru já foi colocada numa lista negra internacional porque o lugar tinha se tornado um centro de lavagem de dinheiro. Mas peraí, como eu sei se o lugar é um paraíso fiscal? Primeiro, ele tem que ter poucos ou nenhum imposto sobre empresas estrangeiras. Segundo, eles têm produtos e serviços financeiros muito convenientes para estrangeiros, como as empresas de fachadas, que não podem ser utilizados pelos próprios habitantes do país. Pegue Malta, por exemplo, uma pequena ilha na costa da Sicília. Negócios locais malteses têm que pagar míseros 35% de imposto sobre todos os lucros, mas corporações estrangeiras, essas têm que pagar gigantescos 5% de impostos. Terceiro, as atividades financeiras do país devem ter pouca transparência. E por último, e mais importante, o país não pode cooperar com outros países para revelar as identidades dos seus clientes. Melhor ainda, se a lei local proibir as empresas de revelar informações do cliente para autoridades estrangeiras. Só que esses 4 pontos principais só servem de alguma coisa se você tiver absoluta certeza de que seu paraíso fiscal também tem outras características muito importantes. Primeiro, o país precisa ter uma economia estável e que anda de mão dadas com uma política estável. Mudanças de poder podem acabar elegendo um traíra. E ninguém quer deixar seu dinheiro com alguém que odeia negócios estrangeiros e pode até mesmo roubar seus ativos, como aconteceu na Revolução Cubana. Em segundo lugar, a economia tem que ser completamente dependente dessa indústria financeira. Quanto mais um paraíso fiscal depende do setor financeiro, mais a economia depende desse dinheiro. E aí, se torna cada vez mais difícil que eles deixem de ser um paraíso fiscal. E apesar disso não garantir 100% que o país nunca vai se tornar mais rigoroso, como vai ficar claro depois, isso te ajuda a diminuir o seu risco de perder todo o seu dinheiro suado. Os melhores paraísos fiscais têm locais que aceitam um pouquinho de corrupção para manter o dinheiro fluindo. Sendo bem claro, os paraísos fiscais precisam ter uma relação mutuamente benéfica com os estrangeiros. O país coleta esses impostos, emprega o seu povo e, em troca, as empresas estrangeiras têm proteção do próprio Estado. Esse é o forte incentivo que eles têm para não te prejudicar. As Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, guardam mais de 5.000 vezes o valor que uma economia do seu tamanho deveria ter. E agora que você já escolheu o seu paraíso fiscal preferido, é hora de abrir a sua empresa de fachada. E aqui está como você vai fazer isso. Primeiro, você vai escolher uma empresa nesse paraíso fiscal que te venda empresas de fachada. E você pode até comprar essas empresas rapidinho pela internet. Mas se você é um indivíduo muito bem sucedido, provavelmente vai querer que o seu advogado, ou seu contador, ou seu banqueiro seja o cara que lida com essas empresas para garantir que está tudo certinho. E aí, você tem 2 opções: comprar uma empresa de fachada nova ou comprar uma que já tem um histórico de transações para parecer mais legítimo, o que é mais caro, claro. E agora que você comprou sua primeira empresa de fachada, você tem algumas decisões para tomar. Primeiro, quem vai ser o acionista da sua empresa? Mesmo que o seu nome não possa ser legalmente divulgado em muitos paraísos fiscais, tu não vai se escolher como acionista, né? Afinal, você está fazendo isso tudo para não arriscar ter o seu nome em documentos da empresa. É por isso que, para os mais paranoicos,
alguns paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens Britânicas e o Panamá, permitem que as empresas ofereçam ações em papel. Elas servem como certificados de ações que não têm nome, e quem possui fisicamente os papéis é o dono da empresa. Maneiro, né? Isso significa que a empresa que emitiu essas ações não pode rastrear o dono, e para transferir a propriedade da empresa é só entregar os papéis para outra pessoa. E agora que você decidiu quem é o acionista da sua empresa, é hora de escolher os diretores dela. Afinal, apesar de os paraísos fiscais não exigirem que os proprietários de uma empresa sejam listados publicamente, eles exigem que os diretores responsáveis sejam. Tá achando que paraíso fiscal é bagunça, rapá? Mas não se preocupa, porque essas empresas oferecem o que é conhecido como diretores nomeados. E aqui tá como isso funciona. Você indica uma pessoa como diretor da sua empresa. Quer dizer, o acionista indica o diretor. E aí, o que acontece é que esse diretor faz uma procuração no seu nome, te dando plenos poderes sobre a empresa. Esse diretor assina documentos por você, abre contas bancárias para você, compra e vende coisas para você. E esses caras são tão eficientes que eles chegam a ser diretores em mais de 100 empresas de fachada. Até o Elon Musk tem inveja dessa produtividade. Mas agora que os diretores da sua empresa foram escolhidos, é hora de abrir uma conta bancária para sua nova empresa offshore. Um nome bonito, só para dizer que são empresas de fora do país. Afinal, para que isso tudo ia servir sem uma conta bancária, né? I'd like to open a bank account. Oh, bless you. E agora, sua nova empresa de fachada está quase pronta. O lado bom é que como essas empresas estão só registrando papelada com o governo local, eles estão em um negócio muito competitivo, com uma margem de lucro muito baixa. Afinal, qualquer pessoa consegue fazer esse trabalho. Isso significa que todas as suas necessidades são muito acessíveis, com algumas estimativas de que todo esse processo custa entre $1.500 a $4.000 nas Ilhas Virgens Britânicas. Mas dependendo de quão especiais são as suas necessidades, espere pagar um pouquinho mais caro. Agora é hora de colocar o seu paraíso fiscal para trabalhar. Não se esqueça que o nosso objetivo é não pagar impostos. Então, o primeiro passo é mandar o nosso dinheiro para fora do país, através da nossa empresa de fachada, para que ele não possa ser taxado. E tem uma quantidade infinita de opções de como fazer isso. Mas a minha favorita é a das empresas de software. E aqui tá como elas fazem isso. Toda empresa de software, como Instagram e TikTok, tem patentes sobre os seus algoritmos de recomendação, sua arquitetura de software e todo esse blá 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 digital. Então, eles movem o registro dessas patentes para a matriz da empresa, que coincidentemente está localizada em paraísos fiscais como a Suíça ou as Ilhas Caimã. Mas qual é o benefício disso? Bem, vou te dar um exemplo. Se o iFood move a sua patente para a Suíça, então a patente pertence a essa matriz suíça. O resultado disso é que a matriz pode cobrar a subsidiária brasileira pelo uso da patente, que torna fácil que os lucros realizados no Brasil sejam mandados para a Suíça. E agora que toda a sua grana está nesse pequeno país europeu, ela pode ser taxada num valor muito menor, salvando muito din-din para o seu bolso. E o melhor de tudo é que isso é perfeitamente legal. Ah, mas eu não tenho uma empresa de software. Calma, rapá. Tem vários outros métodos para fazer a mesma coisa. Eles só não estão dentro da lei. Então tome cuidado ao criar faturas falsas para pagar a sua empresa de fachada por serviços que nunca aconteceram. Ou ao vender ativos para sua empresa de fachada com grande prejuízo. E coisas do tipo. No caso dessas atividades não muito convencionais, se você fizer o que todo mundo faz, você será pego como todo mundo é. Então seja criativo, senão... Bem, vou falar sobre isso mais tarde. O problema de toda essa brincadeira é que uma hora ou outra você tem que trazer esse dinheiro de volta para casa. Afinal, dinheiro é inútil no exterior. Então uma maneira inteligente de fazer isso é o fato de que você não precisa ter algo para que possa usá-lo. Talvez você tenha comprado um iate gigante com a sua empresa de fachada. Aí, você pode simplesmente alugá-lo para si mesmo por um preço muito justo e muito abaixo do valor de mercado. Antigamente, os sonegadores contornavam esse problema
através de cartões de crédito oferecidos por bancos dos paraísos fiscais. Esses bancos offshore te davam a opção de usar anonimamente esse cartão de crédito, até que os americanos começaram a reprimir essa brincadeira, já que todas essas transações são feitas através de servidores nos Estados Unidos. Mas lembre-se, você tem que fazer tudo isso garantindo que não pareça que você está secretamente controlando essa sua empresa offshore e que a sua intenção parece legítima. Absolutely not. E que você realmente estava pagando por um serviço que essa empresa te ofereceu. E que sim, essa empresa também te ofereceu alugar um iate por um preço muito baixo que te pareceu razoável. Mas se mesmo assim a Receita Federal sentir que tem alguma coisa estranha rolando, essas são as coisas que eles vão olhar. Primeiro, como você entrou no mundo offshore. Segundo, como você levou seu dinheiro para o exterior. E terceiro, como você trouxe ele de volta para o seu país. O problema é que uma vez que você escolhe um paraíso fiscal, abre uma empresa de fachada por lá e coloca sua operação em andamento, você já está pagando um total de 0% de impostos. Todo o dinheiro que você conseguir passar pelas suas empresas de fachada é agora todo seu. Quanto mais elaborado for o seu sistema, como das empresas de software, maior será a parte dos seus lucros que você vai impedir de parar no bolso do Fernando taxado. Isso tudo é muito legal, mas tenha calma. Antes de sair por aí gritando que você encontrou um jeito de parar de pagar 80% de imposto pro Lula dar dinheiro pro Maduro, lembre-se de uma coisa: paraísos fiscais não são infalíveis. Não se esqueça que a gente está mexendo com o sustento dos governos ao redor do mundo. E quando você coloca pessoas com todo esse poder contra a parede, eles vão atrás de todos os truques possíveis para te derrotar. É por isso que em 2015, a União Europeia colocou vários paraísos fiscais numa lista negra. E esses países agora têm que enfrentar sanções econômicas da Europa. Além disso, eles também tinham uma lista gigantesca de países que vão entrar na lista negra se não fizerem reformas fiscais. E para acabar com tudo isso de uma vez, a secretária do Tesouro americano propôs que o mundo inteiro tivesse um imposto mínimo de 15% para evitar a evasão fiscal. Isso porque algumas estimativas sugerem que 8% da riqueza global está localizada em paraísos fiscais. Mas não é só governos que querem acabar com a sua festa. Lembre-se que boa parte das pessoas também quer que você pague a sua parte justa. E é por isso que em 2016, um informante vazou documentos de uma empresa chamada Mossack Fonseca, lá no Panamá. Mais de 200 mil empresas offshore foram expostas junto com os nomes dos seus proprietários para jornalistas do mundo inteiro. Os nomes incluem o rei da Arábia Saudita, ex-presidentes da Argentina, Ucrânia, Equador, ex-primeiros ministros da Islândia, Itália, Geórgia, Iraque, Paquistão, Austrália e inúmeros outros funcionários menores do governo de praticamente todos os principais países do mundo. E toneladas de celebridades e empresários. Léo Messi também foi um deles. O cara é realmente o melhor da história. A pior parte é admitir que nada disso precisaria acontecer se governos não fossem tão gananciosos na cobrança de impostos. Se os países se inspirassem no modelo suíço, pouca gente faria tanto esforço para evitar pagar impostos no próprio país. Só que na maioria das nações, e especialmente aqui no Brasil, não é assim que os políticos pensam. Eles só pensam no próprio bolso. E no fundo, nem ligam para o que vai acontecer com o país. E é exatamente assim que a economia nacional começa a desmoronar. Mas esse é só um dos jeitos que o atual governo do Brasil está destruindo a nossa nação. As estratégias deles estão cada vez mais astutas. E é sobre isso que eu falo no vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aqui que eu te vejo lá.